salve, galera! Continuando aqui nosso bate-papo sobre educação escolar quilombola, no Papo de Malungo. Estamos aqui agora com o Vitor. Tem um trabalho fantástico aí na questão da educação escolar quilombola, educação das relações étnico-raciais. Passar para ele se apresentar e explicar para nós um pouco. Bom, gente, olá, me chamo Vitor. Primeiro, importante agradecer, eu acho que eu sou o primeiro convidado que não é quilombola, né? Não é responsabilidade estar aqui. Eu venho lá do norte de Minas, sou formado em História, licenciatura pela UFOP. Sou um jovem ainda, né, nessa atuação de educação, um pouco mais de um ano, mas sempre atuei com escola do campo ou escola quilombola. Então, também desenvolvi várias pesquisas nesse relação de, igual o Júlio falou, educação étnico-racial, educação escolar quilombola, educação quilombola, o que que é isso, o que que o município de Mariana entende por isso, né? Onde que está sendo aplicado, onde que não está. Enfim, vamos lá, o papo vai ser bom. Bom demais. Tatiele, voltando às discussões que a gente até fez com Nayara e com Isabel, e você trouxe, né, toda essa a discussão que necessária e importante do Estado entender a necessidade de incluir as comunidades quilombolas para construir política pública. E aí, assim, pensando nesse ponto de vista e para também trazendo mais acúmulo do que você colocou, como é que você vê e de que forma isso se relaciona com os profissionais externos, como o Vitor, que não é quilombola, a necessidade de formação de profissionais externos pela comunidade? Então, menina, eu inclusive vou começar com uma questão que foi o seguinte: nós conhecemos o Vitor através de um projeto de extensão da universidade. Então, que é exatamente o que a gente fala, eles vieram para dentro do território para conhecer um pouquinho sobre a gente, para que pudessem trabalhar dentro da escola e nos auxiliar em todo esse processo. Então, eu acho que o Vitor ele poderia trazer um pouquinho do relato de como foi esse processo, ele enquanto agente externo, Uhum. sentindo essa nossa abertura, sabe, para esse processo de formação, e estando dentro da escola, que deveria também estar nesse processo de abertura e potencializando os profissionais que estão lá. Eu queria escutar de você como que foi tudo isso, sabe? Então, é interessante que esse projeto é o Residência Pedagógica, né? Um projeto que tá dentro da pasta do MEC das residências, então, assim, é engraçado pensar que a residência pedagógica e a residência médica tá dentro da mesma pasta, assim. E é um projeto que ele visa fazer o estudante nas graduações em licenciaturas, pedagogia, ter um contato com a escola um pouco mais profundo, né, um pouco mais íntimo, assim, não só ir lá cumprir as horinhas de estágio, que muitas vezes a pessoa nem dá aula, né, fica ali acompanhando o professor, enfim. Para eu ter uma experiência de fato docente antes de chegar na vida real, né, que é dura. E esse projeto, ele o que acontece, o próprio professor da escola que se inscreve para participar dele, né, então é um professor que a gente chama que é preceptor. No caso, na época, o professor de história da Monsenhor Moraes, que fica em Furquim, escola estadual, ele acionou o projeto e através então foram alunos direcionados para essa escola, né, no caso são 5 estudantes, geralmente fica esse número de 5, 6, então é um número bastante extenso de pessoas. Aí normalmente cada um fica um dia da semana acompanhando o professor, acompanhando as atividades, dá aula de fato, prepara a aula, prepara a prova, prepara material, enfim. É um projeto que ele tem como objetivo gerar um produto para a escola, sabe, impactar de alguma forma isso. Porém, é um projeto também muito novo, e sendo novo a gente vê um despreparo absurdo, sobretudo para lidar com a questão da educação escolar quilombola, educação escolar indígena, educação do campo, que é um projeto que muitas vezes o menino e o professor também é solto lá, faz o que quiser e se embora. Quando começamos, o que eu achei mais impressionante é que eu cheguei na escola, já sabia que era uma escola que tem a titulação de quilombola, né, e tudo mais, por causa das pesquisas, enfim, contato prévio, sempre foi interesse meu estagiar lá, atuar lá para também ter o contato com as comunidades daqui, né, como a Tatiele falou, ainda não conhecia as comunidades, a gente zapeava, trocava uma ideia outra, mas de fato nunca tinha vindo aqui. E o mais assustador é que eu cheguei lá e ninguém falava sobre quilombo, ninguém tocava no assunto, os próprios professores, eu esperava, como a gente viu nas diretrizes que o Júlio comentou no último episódio, o projeto político pedagógico, o currículo tem que ser orientado através do quilombo, né. Ou seja, se aquela escola recebe muitos estudantes que são das comunidades, essas pessoas têm que ter uma participação ativa na construção do currículo, na construção do calendário, do projeto político pedagógico. E os professores também têm que ter a noção da comunidade. Por exemplo, esse projeto da residência, na teoria, antes dele aplicar à escola, deveria passar pela comunidade, pela associação, para a associação entender o que que é o projeto, entender os objetivos, para depois ir para a escola. O que aconteceu foi o contrário. O projeto chegou na escola,
Chegando na escola, conversar com o professor, eu falei assim: "Pô, mas a gente não vai falar de quilombo? A gente não vai botar todo mundo aqui que é estudante para ler as diretrizes, para ler os pareceres, para ler as resoluções, entender essa metodologia aplicada do que é educação escolar quilombola, para ir nas comunidades, conversar com as pessoas, conhecer essas pessoas, para depois a gente pensar como é que vai ser as aulas, estruturar o que vai ser o currículo da disciplina, né?" Porque a própria educação escolar quilombola, ela permite uma certa flexibilidade. Isso é uma das coisas que os professores mais querem, né, tipo assim, poder falar do próprio território, poder falar da própria história, poder falar, enfim, de uma coisa que seja um pouco mais leve, que não seja aquele conteúdo didático massivo. Enfim, então foi, no início, muito assustador chegar lá e ver o despreparo total, tanto assim, da gente que era meros estagiários na época, quanto os próprios professores que às vezes nunca tinha nem aberto o documento das diretrizes para ler, nunca tinha feito nenhum curso, né, de relações étnico-raciais. Como as meninas falaram no outro episódio, muitos professores são de fora, porque também tem que ver a própria questão, assim, do interesse dos professores em atuar nessas escolas. Vai ter a designação, aí os professores que são mais experientes, né, geralmente que têm uma carga de conhecimento um pouco maior, vão para as escolas da cidade, pegar os centros e tal. E as escolas do campo, as escolas quilombolas que estão mais afastadas desse centro, que muitas vezes não tem estrutura básica de funcionamento, que é a realidade, infelizmente, recebem os professores muito novos, professores que acabaram de sair da universidade e que na universidade também não tiveram nenhum preparo. No último episódio, a Tatiele falou que nunca estudou sobre quilombos, assim, no ensino fundamental, no ensino médio, e eu falo, eu como historiador, nunca estudei sobre quilombos na universidade. Nossa. Tudo que eu pesquisei, tudo que eu estudei, todo o apoio que eu tive foi externo. E foi muito aprendido em tendo contato com as comunidades, tendo contato com outras pessoas quilombolas, com os outros pesquisadores. Então a gente vê que o problema, ele tá em todas as partes. E Uhum. assim, eu não sou falar de escola, falar de educação é uma coisa que é muito cara pra mim, porque eu sou filho de 2 professores, né. Meu pai sempre atuou com escola do campo, então eu lembro ele me levando pequenininho nas escolas, nas comunidades, que nem eram certificadas como quilombolas na época, né. E ter esse sentimento de falar assim: "Vai, que legal, trem que é interessante, é diferente". Você vê a preocupação por ser uma pessoa da comunidade, de estar interagindo, de estar trazendo as coisas da comunidade. E quando você chega aqui, você vê uma grande massa de pessoas que vêm de fora estudar na UFOP. Muitas vezes estão pouquíssimo preocupadas em se articular na própria realidade do município de Mariana. E vai atuar nas escolas, só tipo assim, para cumprir um horário, para tirar um dinheiro que é mínimo, e sem preparo nenhum, gera uma bola de neve absurda, né. E quem que mais se lasca, quem que mais, enfim, tá na ponta desse iceberg, são os estudantes quilombolas. Mas deixa eu entender uma coisa, quando você entra na escola buscando se formar, porque a Uhum, proposta de residência é você se formar junto no ambiente profissional, né, um estágio. uhum, Algum professor da escola tinha o mínimo de conhecimento, não estou falando nem da resolução, sobre a comunidade, dizer: "Eu conheço as lideranças da comunidade, eu conheço um morador, moradora da comunidade, que a gente pode fazer a ponte de diálogo". Teve alguma pessoa que tivesse esse mínimo de contato, porque nós temos a presidente da associação que daqui a pouco a gente direciona para ver se ela chegou a ter algum contato dessas pessoas, mas de sua parte, você chegou a ter algum contato? Então, isso que eu acho mais curioso e também mais problemático na própria escola, né. Muitas pessoas conhecem as pessoas da escola, até da comunidade digo, até porque as pessoas trabalham lá, como a própria Nayara, enfim, são pessoas que às vezes até moram ali em Furquim, tem algum parente na comunidade. E uma professora que me chamou muita atenção, professora de artes, que é pensando agora, na época que eu estava estagiando, é a única professora negra que tinha também, e ela conhecia, ela frequentava a comunidade, falava que a avó dela veio de lá e tal, mas não tinha esse contato de agora. E essas pessoas conhecendo a comunidade, novamente, por a escola ser quilombola, né, ser tida como tá dentro desse bojo da educação escolar quilombola, na teoria, a diretora, por exemplo, deveria estar atuando na associação, frequentando as reuniões, conversando com as lideranças, porque essa escola ela tem que, entender as demandas da comunidade, entender o que que a comunidade quer, entender a cultura da comunidade, né, tipo assim, a própria questão da alimentação, enfim, vários pontos. E essas pessoas sabendo, conhecendo, não se interessam em ter esse contato. Aí eu fico pensando, o que que leva a isso, né? Será que é só desconhecimento da lei, sabe? Entendi. Será que às vezes não é até uma atuação de má fé? Porque gera mais trabalho, né? É trabalhoso você ter que
planejar um PPP, um projeto político-pedagógico, conversando com os outros. Muitas vezes vai ter coisa ali que você não tá querendo tratar, Uhum. muitas vezes, assim, vai ter interesse político, interesse administrativo, relações pessoais, racismos. Então, assim, é curioso, as pessoas conhecem, as pessoas têm o contato, mas não buscam de fato efetivar a lei. Como é que você veio parar na comunidade? Aí que é interessante. Enchendo o saco da Tatiele, porque eu pesquiso, assim, comunidades quilombolas mais ou menos desde 2020, né, e tal. E aí com atuações dentro do movimento negro, e conhecendo sobretudo o grupo Nicolinas, apresentando durante o Novembro Negro em Mariana, eu falei: "Gente, que legal, vamos conversar com os outros". Ai, sim. Aí eu comecei a zapear com ela, mandar umas mensagens, falou: "Vamos fazer um trabalho doido?". E aí começou indo, e aí no processo da residência, eu, tipo assim, entre aspas, "intimei" o professor preceptor e o professor da universidade que estavam atuando, coordenando a gente, "Vocês têm que ir na reunião, vocês têm que aplicar isso, vocês têm que ler as diretrizes". E aí a gente foi. Foi Entendi. numa reunião que eu tive o primeiro contato com as comunidades, assim, para apresentar o projeto da residência e e novamente, eu acho que nessa reunião, olhando hoje, assim, né, que já tem um tempinho, né, mais de um ano já. Deu pra perceber o despreparo nosso, assim, enquanto residente, de explicar pra própria comunidade o que que é residência. Porque, assim, é o despreparo total, em todos os níveis de educação. E não é de má fé ali do aluno que tá chegando Uhum. agora, que não sabe, que tá inclusive super animado e quer mudar o Exatamente. mundo, só não sabe como. Tanto é que ó pra você ver como é que as coisas funcionam, né. Eu disse que são 5 alunos que vão pra escola. Pergunta quantos que foram pra comunidade, além de Acho que eu lembro só de você. Teve só algum? eu, nenhum outro Não, foi, nenhum. nenhum. Aí, abre uma ponta, que eu queria ouvir de você, Tatiana. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar que aquela escola é uma escola quilombola e como foi, como é que essa informação chega e assim, ou o que que vocês fizeram quando vocês receberam essa informação? Eu não lembro data certa não, sabe. Eu acho que foi a partir do momento em que o grupo de dança foi convidado para fazer uma apresentação lá no Inclusive a Novembro primeira foi lá, não foi? Negro, exatamente. Eu acho que foi a Você vê que partir doido. daí. Mas assim, nós não ficamos sabendo do processo, nós somos comunicados. Eu tô muito também enquanto Tatiele, se alguém da comunidade tiver tido essa outra experiência, talvez em algum momento ela possa compartilhar, mas Tatiele ou a associação, né, e aí enquanto, Hum. representante da associação, nós não fomos chamados para discussão, nós não fomos informados sobre nada, nós somos comunicados. E inclusive todos os contatos da associação com a escola, nunca foi para um diálogo, sempre foi para resolver um conflito. A gente, em momento algum, teve esse contato de: "Ah, associação, vem pra cá, vamos fazer uma troca", ou de a escola, né, a partir dos seus representantes, virem até as nossas reuniões para dialogar. E convite nós fizemos, né, que a gente também gosta de frisar isso, porque apesar de todos os conflitos que nós tivemos, nós sempre reforçamos que estamos abertos ao diálogo, porque o último estágio é o conflito. Ninguém quer ficar aqui o tempo todo brigando e lutando, etc. Então, assim, eu não me recordo, enquanto quilombola, não me recordo do processo. Não sei como ele aconteceu e eu aceitei ele. Inclusive, a gente fala muito dentro das comunidades que, são tantas demandas e tantas pautas, tantas frentes que a gente tem que atuar, que às vezes a gente não consegue estar em todos os espaços. E a educação, por exemplo, é um que a gente precisa se dedicar mais, porém a gente já não tem fôlego, sabe? Porque eu tô brigando por causa de assistência, eu tô brigando por causa de saúde, aí eu tenho que brigar por causa de educação, são várias demandas. E infelizmente são poucas pessoas para fazer todas essas demandas. Então a educação é algo que a gente, tá se voltando mais agora e entendendo todo esse processo. Se você me perguntar como se deu e não sei te dizer. Eu confesso que eu preciso voltar no ano que isso aconteceu e ir resgatando toda essa história até para explicar para o restante da comunidade, porque eu acho que se você perguntar também, quase ninguém vai saber te dizer. Isso é péssimo, porque a gente tem uma educação construída desse jeito. A gente tem uma Sim. escola exatamente, a gente tem uma escola que as pessoas não participaram desse processo, elas foram comunicadas, né, isso a partir da minha visão. E aí, talvez se a gente levar isso para discussão, outras tantas pessoas vão se manifestar igual a mim: "Olha, eu não sei". Isso é interessante, porque, assim,
Quando a gente fala educação escolar quilombola, tem 3 palavrinhas, né, educação, escola e quilombo. E a gente muitas vezes não se questiona o que que é essas palavras, né, tipo assim, eu vou ser sincero, atuando, assim, como professor e tal, que essa ideia que a gente tem da educação como emancipatória, a escola como algo democrático, universal, plural, onde todo mundo é igual, todo mundo vai poder despontar, é só estudar, é uma ilusão. Se não uma das maiores ilusão que o Estado nos vende, né, tipo assim, sobretudo pra gente que é pobre, que não, é só sentar e estudar que você vai conseguir tudo. Hum, Será? Me explica então como que, pô, uma escola quilombola, então a gente tá falando de pessoas quilombolas, e quando a gente olha os dados de educação, as escolas quilombolas estão piores em todos. Desde taxa de alfabetização, estrutura da escola, tem quadra coberta na escola? Aqui não tem. Onde que os meninos vão praticar esporte? Onde os meninos vão praticar brincadeira? Tem quintal, por exemplo, para a gente praticar então agricultura familiar? Incentivar isso? Não tem. Biblioteca, sala de estudo, acesso à internet? Tem? Não tem. Tem comida de qualidade? De onde que tá vindo essa comida? Lá a gente come arroz e feijão todos os dias. Todos os dias. Então, assim, vamos pensar que estrutura de escola é essa que esses meninos estão tendo, sabe? E aí eu fico pensando que tem uns dados que vão mostrar a questão da própria estrutura dessas comunidades quilombolas, que a gente vê que cerca de 40% das pessoas vivem abaixo da linha extrema da pobreza, ou seja, não conseguem, vivem com R$ 2 por dia. Então uma pessoa que está passando fome, que às vezes não tem roupa, não tem uma moradia digna, ela vai chegar na escola, às vezes é o único lugar que ela vai se alimentar. Vai ser um lugar de socialização. E aí vem o segundo ponto da gente, discutir que o espaço da escola, né, é um espaço onde a pessoa vai mudar a cabeça, transformar, quando a gente vê, na verdade, o contrário, a escola sendo um dos processos que mais conserva valores e mais discrimina. Em entrevistas que eu fiz, até para minhas pesquisas, conversando com pessoas que estudaram na escola ou em outras escolas, a gente vê os casos de racismo absurdo. Tipo uhum. assim, chega na escola, chamar de macaco da vila, ah, não, que é sujo, enfim. Nossa. A era trouxe muito Violentíssimo, isso, né, pra gente. violentíssimo. Aí me pergunta, que ambiente é esse? Uma pessoa vai querer estudar num ambiente assim? Mm-mm. Vai ficar enclausurado lá o dia inteiro, muitas vezes, a própria questão do transporte, como é que as pessoas vão para a escola? Que é uma BR perigosíssima. Em nosso caso tem essa questão do transporte muito forte, né. A gente veio tentando dialogar com o município, que é quem faz o transporte, por muito tempo, porque, para os jovens e para as crianças, pegarem o transporte, elas tinham que vir pra BR. E aí nós estamos falando de colocar essas pessoas em risco, em sua maioria crianças em risco. Ensino E fundamental. obrigando também os responsáveis a saírem de casa por uma distância, trazer esses meninos para não deixá-los sozinhos na BR, para que o transporte pudesse pegá-los lá. Quando eles poderiam, por exemplo, acessar um espaço dentro da comunidade para pegar essas crianças. Não estamos falando de porta em porta, de casa em casa. E esse ano que a gente conseguiu isso, e foi assim, a gente comemorou como se fosse final de Copa, sabe, de uma coisa tão básica, Básico. que é você pegar essas crianças dentro da comunidade para que elas não corram o risco de estar na BR, porque tudo pode acontecer. Sabe? Tudo pode acontecer dentro desse processo. Então, é sempre uma luta você estar nesses espaços. E, de fato, se eu tenho todas essas problemáticas, se eu não tenho estrutura, por que que eu vou querer estar lá dentro, sabe? Isso que leva muito também dos nossos jovens sair de dentro da comunidade para acessar outros espaços que eles consigam ter uma educação com melhor qualidade. Nós estamos falando de que esses jovens, essas crianças, não têm uma alimentação decente dentro desse espaço, sabe? E aí é óbvio que a gente entende que não é a escola responsável, né, alimentar ok. Não tô falando de alimentar essas crianças, tô falando de prover o básico para que dentro do seu processo de ensino, você não deixe de prestar atenção porque você tá com fome, porque você não tem uma cadeira para você sentar, sabe, ou porque você não é aceito dentro daquele espaço. Eu tô falando de uma escola quilombola. Então, nós estamos refletindo sobre várias questões, sobre como a educação escolar quilombola está sendo levada. E me preocupa muito, principalmente de entender que profissionais não querem estar nesses espaços. Não querem estar exatamente por toda a estrutura que a gente tem, pela falta de tempo para estudar, pela falta de cuidado com as pautas, Hum. por uma estrutura que precariza o tempo inteiro. E talvez até para falar: "Ah, não precisa não. Vamos botar todo mundo no mesmo bolo, tá tudo certo", porque é exatamente isso, você pensar especificidades, isso dá trabalho, entendeu? E talvez eu não queira ter todo esse trabalho, eu não acho importante esse trabalho, sabe? Então, voltar para a educação hoje tá sendo algo que tá custando muito pra gente,
porque faz refletir sobre um processo que é bem maior. Tô falando aqui sobre educação, tô falando também sobre racismo. Uhum. Eu tô falando também sobre as faltas que a gente tem e que aí vai envolver não só a educação, mas a saúde, a assistência, sabe. Então, você vai cavando, é um buraco muito mais fundo, sabe. E assim, é uma estrutura. Nós não estamos aqui falando do indivíduo, sabe. Porque até mesmo esse indivíduo, ele faz parte dessa estrutura e ele precisa responder a essa estrutura. Então não é culpabilizar o indivíduo, falar: "X pessoa", não. É falar sobre as nossas faltas, sobre aquilo que nos dói, sobre aquilo que tem custado muito a nós, para que as nossas crianças e jovens possam ter o mínimo, porque nós não estamos falando nem de uma educação de qualidade, mas uma educação muito mínima e que custa a eles também ter que voltar para casa e se debruçar em coisas que eles não fazem a menor ideia. Por exemplo, eu lembro que na pandemia, isso foi uma das coisas que me desesperou muito, os meninos acessaram uma apostila. Sim. E na apostila estava escrito assim: "Clique aqui", para eles acessarem o conteúdo. Como que você vai acessar um conteúdo através de uma apostila que te diz: "Clique aqui"? Você não vai conseguir, é um link. Então são coisas Você básicas, vê que o pessoal nem pensa, né, em aplicação das coisas. sabe. Eu vou fazer uma apostila para falar: "Clica aqui nesse link". Por exemplo, nas nossas comunidades, nós estamos começando a acessar a internet agora, mas no campo individual também, cada um tentando dar um jeito e pagando muito caro, inclusive, porque a internet na zona rural é muito cara, mas em sua maioria, as comunidades elas não têm acesso a uma rede móvel de qualidade, a uma rede de internet de qualidade. Então, como também que eu vou entregar esse tipo de material didático para esses jovens e adultos e responsabilizá-los pela sua formação, porque é isso que acontece. Se você não clicar nesse link, você não vai ter acesso às informações que você precisa. Então, assim, esse foi um processo muito doloroso também, sabe, de ver os estudantes, assim, preocupadíssimos em como eles iam fazer para acessar isso, entender que metodologias não foram criadas para auxiliá-los dentro desse processo. E aí, por exemplo, a gente sabe que, em sua maioria, e infelizmente, os pais e as mães normalmente estudaram muito pouco, né, porque Uhum. ler e escrever no Brasil é condição de privilégio. Tiveram que lidar com o campo e com outras tantas demandas. E aí, período de pandemia, eu tinha essa galera dentro de casa perguntando para um pai, por exemplo, que cursou só uma quarta série de 1900 e bolinha: Que é isso aqui?". E é muito importante você estar falando, Tatiana, porque assim, ó, eu tô aqui na posição de técnico, né, etc, mas eu também sou uma pessoa, também sou um estudante, não um estudante quilombola, mas um estudante negro que passou por muito aperto na escola. Enfim, se a gente pudesse falar das inúmeras problemas e violências cotidianas que a gente passava, é absurdo. Mas eu fico perguntando, assim, essa segunda palavrinha que é o quilombola, né, na educação, uma escola quilombola. Eu pergunto: "O que que é quilombola pra você, Júlio? O que que é quilombola pra você?" Vocês vão oferecer 2 respostas totalmente diferentes, 2 comunidades diferentes, 2 contextos diferentes, e aí vem o governo e taxa tudo como igual, muitas vezes prepara um material genérico, tenta aplicar 10.639, 11.645, que são leis importantes, são avanços, são conquistas, mas que muitas vezes não tratam das especificidades. Uhum, Tipo assim, tudo que eu estudei sobre cultura negra, eu não me vi. Tipo assim, pô, não tá falando sobre a minha história, no meu território, a minha região, tá falando de outras coisas, muitas vezes só pra estar ali, né. Então não necessariamente, como a gente viu no outro podcast, falar das comunidades quer dizer que tá gerando um processo de conhecimento. uhum, Muito mais importa como que a gente tá falando, uhum, que metodologia a gente tá usando, como esses profissionais estão articulando, sabe. Será que tá de fato ouvindo os estudantes? Que a escola pressupõe muitas vezes um negócio em que alguém tá ensinando e alguém tá aprendendo. Mas ensinando o quê pra quem, sabe? E aí eu fico assim, pô, tem um caso aqui da escola que eu fiquei muito assim, emocionado, não vou citar nomes, né, por motivos óbvios, mas o menino sabe totalmente o cultivo, menino de 10 anos de idade, cultivo de quiabo, olhando tudo que tem ao redor, sabendo a qualidade do solo, olhando a fase da lua e etc, hum. sem saber ler e escrever. E o que que é mais e o que que é menos, sabe? Será que a escola tá vendo essa realidade, vendo o interesse do menino? Que vai ver um menino que é repetente, que não tá indo na escola porque não tem como ir, tem que ir de pé, sair daqui pra ir na escola, andar 5, 6 quilômetros todo dia, Ou só porque faz tem que ajudar nas tarefas de casa. exato. Então, assim, a escola fecha o olho pra individualidade dessa comunidade, e aí eu amplifico o grau quando a gente pensa nessas outras escolas, que não são, assim, escolas quilombolas, que na teoria a escola deveria estar no território, né, no caso daqui não está, tá no distrito, bem assim, um distrito que
historicamente, milhões de pessoas quilombolas que estão nesse território. Esses meninos vão pra Mariana, vão pra Cachoeira do Brumado. Aí chegam lá, são várias comunidades, várias pessoas quilombolas em uma escola. Na teoria, pela legislação, se a escola recebe um estudante quilombola, ela entra nesse bojo da educação escolar quilombola. Mesmo sendo escola estadual, escola municipal, escola privada, escola federal, enfim, se recebe um estudante quilombola, ela tem que atuar de acordo às diretrizes. E atua. É igual a Nayara falou, tem algum questionário pra saber se tem estudante quilombola? E se tiver, será que esse menino vai ter coragem de falar que é quilombola? Uhum. Será? Você vai ter? Então, assim, é uma coisa que a gente vê como que é complexo lidar com isso, como que é difícil, mas eu acho que tem saídas, assim, sabe? A gente só tá falando de desgraça, educação não presta, acabou tudo, vamos sentar e chorar. E a saída eu acho que é a própria, como eu posso dizer, a gente que tá atuando no território reivindicar isso e pegar pra si cobrando, sabe? Tendo acesso. Então, assim, eu acho que o trabalho que a gente tá fazendo nesse podcast vai começar a tocar os outros, sabe? Então, assim, eu falo pra você, ó, acadêmico que tá me ouvindo. Lê as diretrizes, cara. O Sim, que custa, sabe? 8 paginazinhas, você vai ter sim. uma noção ali. Converse com pessoas, se forme, estude. Óbvio que a universidade não vai dar esse ensino porque é totalmente eurocêntrico. Óbvio que a escola não vai dar esse ensino porque também é. Então esse processo de trazer uma africanidade, né, deixar mais afrocentrado, falar sobre a história das Áfricas de um contexto que não seja da escravidão, de um contexto de luta, que a gente não é descendente de escravizado não, gente, a gente é descendente de rei, de rainha, de Uhum. pessoas com muito conhecimento, com muita importância para a história, que criaram o mundo de hoje, e a gente não estuda isso, né, só parece que aquela velha historinha de: "Ah, não", por exemplo, fala um personagem importante negro na história, tirando pessoas de Palmares. Vamos falar de outras, sabe. Quem são outras pessoas importantes? São vocês, tipo Tatiele e Júlio. Pra falar de Quilombo e Mariana tem que falar de Tatiele, tem que falar da importância da comunidade quilombola que tanto atua. Não tem que falar de Palmares não, gente. Tem que falar da questão quilombola de Santa Efigênia de Assis. Palmares se fala lá em Alagoas, em Mariana nós temos nossas próprias referências, nós não precisamos buscar não que não sejam importantes, né, mas a gente tem as referências daqui. E você colocando isso de que há outros mecanismos, pensando na questão da resolução, e aí também já jogo também para a Tatiele, para entender porque eu acho que é importante que as pessoas que estão ouvindo e vendo consigam entender que, na realidade, a gente já acabou de ter publicados os dados, por exemplo, do Censo de Educação Escolar Quilombola, a Uhum. partir de um projeto de pesquisa, né, da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, que traz a realidade das escolas quilombolas. Então tudo que a gente está falando aqui está sendo Aham. corroborado também por uma métrica que é científica, acadêmica. Mas dentro da resolução, diz que o projeto político-pedagógico é aquele documento orientador de como a escola vai atuar, trabalhar, a questão dos conteúdos, a questão das disciplinas e tudo mais, ele tem que ser construído com a comunidade. Da forma como vocês estão colocando, já está perceptível que isso não foi feito na escola, daqui. Mas eu queria perguntar para você, como professor, se você chegou a ver alguma escola que minimamente construiu este documento de maneira participativa, de maneira coletiva. Você nunca viu isso dentro da sua experiência? E para a Tatiele, quando você, toda vez que é questionada que você tem o direito de ir lá e construir o projeto pedagógico, tá lá na lei. O que você pensa? Pergunta para os dois. Ó, como eu disse, uma experiência muito breve, né, assim, e eu nunca vi. Outra escola que eu atuei foi a Escola Família Agrícola, né, conhecida como EFAS, que são escolas que seguem outra pedagogia, que é a pedagogia da alternância, enfim. E a própria pedagogia, ela implica a aplicação no contexto da dinâmica da própria escola, né. E como é uma escola que também recebe estudantes quilombolas, inclusive daqui, a gente vê lá sendo aplicado, assim, sabe, da pessoa perguntar, do próprio plano de estudos que é individual, né, a pessoa o estudante vai no seu território, reconhece qualquer demanda, o que que deve ser estudado ou não, e volta para a escola apresentando isso. Então, assim, é um modelo totalmente alternativo que acontece em, sei lá, 20 escolas no estado de Minas Gerais, Hum. e nas outras, que 2.600 escolas quilombolas que a gente conhece, né, eu nunca vi. Mas, assim, pode ser que exista, eu não conheço. E no nosso caso, meu filho, quando a gente escuta, a gente fala: "Ei, meu Deus, mais uma luta que a gente vai ter que enfrentar". É isso, infelizmente.
apesar de reconhecer que é um direito, a gente sabe que ainda assim vamos ter que brigar para acessar esse direito. Não é algo que a pessoa chegar a pedir. Nunca foi. E volto a repetir, todas as vezes que nós tivemos contato com a escola, foi para resolver um conflito. Não foi para dialogar. Foi para resolver conflito que foram gerados a partir das negativas da escola. Então, isso é muito complicado, porque eu tenho uma escola que é denominada enquanto quilombola, ao mesmo tempo que ela não atende o seu público da forma como deveria, tá? E passa a ser mais um espaço violador. Por mais que não queiram, por mais que seja uma estrutura, ok. Só que a gente não pode também ficar utilizando disso o tempo inteiro para que soluções e medidas não sejam tomadas, sabe? Porque quem tá aqui na ponta é quem tá sofrendo, quem tá dentro do território é quem tá sofrendo, sabe? Então, assim, seria perfeito se a gente pudesse participar desse processo, e técnicos para isso nós temos, já está mais que comprovado. Se é qualidade técnica que vocês querem, nós temos, ué. Não estou falando aqui de achismo, nós estamos falando de embasamento teórico, sério, construído da maneira como todo mundo fala que a gente tem que construir. Então tá, nós fomos lá fora, entendemos o que tinha que fazer, nos profissionalizamos e agora estamos falando: "Ei, vamos dialogar aqui, vamos construir juntos, nós temos conhecimento e capacidade técnica para isso". E aí? Em momento algum a gente foi chamado para esse diálogo. Todas as vezes é sempre: "Vocês infringiram isso aqui, a gente precisa resolver". "Ah, não vai resolver? Não, então vamos". E aproveitando, fazendo um outro gancho, o Estado em algum momento veio até a comunidade dizer, porque eu fiz a primeira pergunta sobre como você ouviu falar, porque pode acontecer realmente, houve um processo lá atrás, e aí a comunidade por algum motivo, uma pessoa participou, né, ou foi feito a revelia da comunidade, o Estado fez esse processo de maneira automática, vamos supor, é um sistema. Inclusive a maioria das comunidades que tem escolas quilombolas, se você pensar no primeiro ano de execução da política pública de educação escolar quilombola a nível de estado, acabou acontecendo muito a revelia das comunidades, porque o próprio estado não entendia direito como, né? Então houve basicamente uma análise a partir dos dados cadastrados por profissionais Uhum, da gestão pública, municipal ou estadual. Então esses dados eram carregados num sistema, né? Que é o sistema do Ministério da Educação, pelo censo escolar, e ali se identificava: opa, essa escola recebe uhum. tantos. Uhum. Então essa escola tem que ser classificada. E aí o Estado classificava, mas. Só que em algum outro momento o Estado veio: olha, eu não vim antes, mas agora eu estou vindo aqui para te dizer e tal. Vocês tiveram algum diálogo com o secretário estadual de Educação, superintendente de educação, alguma coisa? Não. E é isso também que nos preocupa. Porque por mais que tenha sido construído dessa forma, ou que alguém, uma pessoa específica tenha participado, ainda assim esse é um ganho muito grande para que as pessoas da comunidade não falem sobre ele se ele tivesse sendo divulgado e inclusive trabalhado dentro da escola. Por exemplo, no caso da associação, a única vez que a gente teve contato com a superintendência regional foi também para resolver um conflito que saiu de dentro da escola por causa de processo de designação. Sim. Então, todos os contatos sempre são conflitos, conflitos. E o que desgasta muito também, porque a gente se vai pensar na educação, você tem que respirar e falar: "Vou resolver mais um conflito". Cria uma tal animosidade que eu não sinto que aquele espaço ali Exatamente. é possível As conversar. pessoas aqui dentro, se você perguntar: "Como que foi o processo da escola se tornar quilombola?". "Não sei. Ah, a gente perdeu a escola que a gente tinha aqui, porque não tinha aluno, e aí passou". Mas teve um espaço. Não saiu a escola daqui e já virou, pelo menos não que eu saiba, entendeu? Então dentro desse espaço, o que que aconteceu? Por que que virou? Quem foi que submeteu tudo isso? A gente não sabe. E é de fato esse processo que a gente vai tá entrando agora, né, que é de buscar a questão da educação. Aí a gente tem que deixar uma pautazinha aqui, meio que adormecida, para a gente ter condição de buscar essa outra pauta. Então a gente sempre vai avançando, mas de uma maneira bem fragmentada, porque são tantas demandas e todas elas é luta, é resistência, e aí você precisa ir escolhendo qual problema você vai resolver naquela vez. "Ah, a educação que tá pegando mais aqui agora? Então vamos tentar resolver a educação". "Ah, é a saúde? Então vamos resolver a saúde". E esse que é o processo desgastante, né, porque você nunca vai conseguir, resolver uma demanda com qualidade sem esgotar todos aqueles envolvidos, né. Hoje a gente tem um processo que é muito bom dentro das comunidades, que é a formação de professores, né, da galera do ensino, que estão voltando para dentro do território e que estão inclusive possibilitando essas formações, né. A associação ela vem trazer essa formação inicial
Para pelo menos dizer para o pessoal: "Olha, tem essa possibilidade, tem essa outra". A gente vai fazendo redes, como por exemplo tem a Rede Sapoqui, que a gente acaba, né, nesse processo que já está mais inserido dentro da luta pela educação, repassando para a gente mandando os nossos para ir fazer formação lá também, para ir buscar com outros territórios quilombolas que talvez tenham uma experiência melhor do que a nossa. Sabe, porque eu acho que é isso também, cada território tem sua especificidade, mas a gente tem algo que é o geral, que é o ser quilombola. Sim. Então a gente começa dessa base aí, enquanto quilombola, o que que eu posso acessar? Como você está acessando a sua comunidade? "Ah, aqui deu certo desse jeito, por que não tentar na nossa?". Então a gente vai criando essas redes para ir sobrevivendo e para que os nossos jovens e as nossas crianças não fiquem totalmente desprotegidos, sabe. Porque protegidos eles não estão, esse é um fato. A nossa educação ela falha, ela peca muito, sabe. E, por exemplo, quando o Vitor traz esse exemplo de uma criança que sabe todo esse processo, isso é maravilhoso, mas é a educação daqui de dentro. Eles estão aprendendo Exato. isso com os mais velhos. Porém, quando ele chega lá na escola, ele vai falar: "Eu sei, eu tenho conhecimento", a galera vai falar: "Não, não tem não. Você sabe ler? Você sabe escrever? Ué, mas espera aí, essa conta aqui você não sabe fazer". Então, quando eles chegam dentro de uma escola que não entende a importância da educação escolar quilombola, a partir de quem aquelas pessoas são, do seu modo de vida, a gente tem o apagamento de todo o conhecimento que eles adquirem dentro do território. E eles começam a se questionar do porquê que o conhecimento que eu adquiro dentro do território não é válido quanto o conhecimento que eu tenho lá fora, sabe. E isso atravessa as pessoas para toda a sua vida, sabe. E eu fico muito me questionando como que eles vão chegar na universidade, Hum. sabe. Eu passei por esse processo, eu cheguei na universidade, não trabalhei em nada, nem fundamental, nem médio, nada. Todo o meu processo foi feito dentro da comunidade, a partir dos meus, dos mais velhos, e me sinto em condição de privilégio por não ter permitido que esse apagamento fosse realizado, apesar de em muitos momentos ter me questionado sobre quem eu era. Isso é muito importante, Tatiana, que é uma separação que eu faço entre educação quilombola e educação escolar quilombola, né. Educação quilombola ocorre em todo o território, ocorre nessa mesa, ocorre no modo de plantar, conversar, pedir bênção, fazer um almoço, enfim. Sim. Tudo isso é educação quilombola. Agora, a educação escolar quilombola, muitas vezes, é até o Estado querendo pegar esse conhecimento orgânico e sintetizar ele para quê? Para encaixar em algo. Ou às vezes para até, tipo assim, entra num atrito enorme com a comunidade, né? Porque esse ensino sintético, assim, é muito violento. Você é obrigado a aprender coisas que você sabe que você não vai usar, coisas que não fazem o menor sentido para sua realidade, ou coisas até que estão ali para te colonizar. Tipo assim, ensinar que o que você faz é errado, o que você aprendeu é pouco, não é suficiente, que muitas vezes você vê as escolas, sobretudo antigamente, né, que tratavam povos tradicionais como selvagens, como barbários, ou seja, nós, escolas, estamos indo até você para civilizar. Pra te levar uma educação, pra te enfim, te ensinar algo, te inserir nesse mundo. Isso também é um processo colonizador, sabe. Eu não vejo diferença, assim, é a mesma coisa que os jesuítas faziam 500 anos atrás. De falar: "Olha como é que eu sou bonzinho, tô levando a escola pra comunidade". Mas será se isso vai é suficiente, sabe. Novamente, o método como isso faz tem que ser repensado. Uhum. E aí você vê, assim, historicamente, corpos negros foram segregados do processo educacional. Primeira Constituição proibiu o negro escravidade de estudar, proibiu, não podia. Então, assim, é muito recente tudo isso que a gente está discutindo, é coisa de 15 anos. Então ainda está nesse efervescente, ainda está na aplicação, ainda a gente se questiona como fazer, a gente ainda está conhecendo a nossa própria história, conhecendo nossos próprios povos, e ainda entendendo o que que é esse fato de ser quilombola, né, que muitas vezes, assim, na minha experiência, perguntar para os meninos, assim: "Ah, quem que é quilombola?" E você vê todo mundo, assim, ficando com vergonha, ficando tímido, aí os pessoas que são mais bulinadoras, geralmente brancas, já começavam rindo, apontando o dedo. Então, assim, é uma coisa violentíssima. É um processo que eu demorei, assim, meses para o menino conseguir falar: "Não, professor, eu sou quilombola". Aí depois, na intimidade, ele começa a me perguntar coisas assim: "Ah, professor, aquela comunidade quilombola, tal, tal. Professor, esse negócio aqui". Aí você vai se soltando. Mas é um processo que muitas vezes os professores, por não estar envolvido, né, diariamente com as comunidades ou com a própria dinâmica social do externo à escola, é uma relação muito distante, né? De eu tô aqui te ensinando, você tem que aprender. Sendo que, nesse caso da educação escolar quilombola, quem mais tem que aprender é o professor com a própria comunidade. Exato. Ele está com o ouvido extremamente aberto para entender: "Não, vou sentar aqui, ouvir seu avô sobre tudo que ele tem a me dizer". Uhum. E é um processo que a gente na residência começou, mas não terminou. Por N motivos que não cabe aqui descrever, né. Mas enfim, é interessante a gente pensar
que é a educação escolar quilombola. É uma modalidade dentro do ensino básico e que muitas vezes tem essa interface, né, com a educação rural, com a educação do campo, com a educação indígena, porque tem várias conexões, mas muitas vezes é generalizadas, assim, de por exemplo, vamos falar então, sei lá, de agroecologia. Pegar uma disciplina para falar de agroecologia dentro de uma escola quilombola. Aí pensa mais na questão do desenvolvimento agrário, no desenvolvimento assim, não, vamos gerar renda, mas não pensa no desenvolvimento socioambiental e cultural que essa comunidade pode ter. Então vamos falar de uma festa? Uhum. Vamos pensar o calendário da escola em cima dessas festas? Que também tá na resolução, mas que não é a resolução é maravilhosa, né. Vou fazer uma pergunta, Tem ano passado, como é que foi o Novembro Negro? A escola contatou a comunidade para fazer algo? Não, porque eu estava lá. Já temos a resposta aí. Mas é também uma questão que incomoda muito a nós. Ser sempre contratado no período de Novembro Negro. Gente, pelo amor de Jesus, no dia não, não me chama, cara. Não vou ficar indo na escola dar palestra, falar sobre principalmente de maneira fragmentada, porque eu tenho 1 hora para fazer contextualização de uma vida. Colar os cartazes na Não é, parede. pelo amor de Jesus. Aí bota uma mulher negra com black. Ô, gente, por favor, isso aí não é Novembro Negro, não. A gente Resistência. precisa construir o Novembro Negro o ano inteiro, em 12 meses. Não é só num recorte de dias, não. Não, isso é uma coisa que incomoda muito. Porque ali você entende que não é de fato querer saber sobre ou entender sobre. É só para eu cumprir uma tabela. E aí isso também possibilita que nós desejamos estar nesses espaços. Para quê? Para eu ser mais uma foto? Para sair mais. Ah, a escola X fez isso. Olha que lindo. Eles aqui nesse tal portal. Para que você vai usar minha imagem só para validar um processo seu? Você não quer saber sobre nós. Você quer só não ser taxado como uma pessoa que continua a violentar. Só para isso que a gente. E às vezes chama a comunidade quilombola e coloca ela dentro da escola como se fosse algo exótico, né, algo de fetiche, assim. É horrível. Entendeu? Um bando de animal que tá passando ali. E todo mundo. Ó. É isso, infelizmente. Não, eu acho que tudo isso que vocês trazem demonstra o quanto essa política é extremamente frágil, o quanto que ela foram cometidos vários erros no processo de implementação inicial, e que agora a gente está num momento que talvez seja possível corrigir esses erros, para que no futuro as próximas escolas a serem classificadas como escolas, de atendimento quilombola ou escola quilombola, como diz a resolução, tenham um outro perfil de inicialmente, consultar essa Uhum. comunidade. Até mesmo porque pode chegar numa determinada situação e a comunidade dizer: "Não quero". Uhum. Se isso as resoluções colocam como uma prioridade a consulta livre, prévia, Exato. informada, esclarecida. Mas, isso a gente sabe que isso não aconteceu. Então acho que é importante também trazer que as as comunidades elas precisam ter uma preparação prévia para esse processo, porque não tem como uma comunidade onde historicamente essas pessoas foram oprimidas e invisibilizadas, pedir para que elas assumam um Uhum. protagonismo, porque nem esse espaço nunca foi dado, então é um espaço que não faz sentido, não está dentro da minha lógica, e quando me empurram e falam: "Vai, fala alguma coisa aí, assume esse po", que é o que acontece com a comunidade, a gente está tão cansado, que toda vez que alguém: "Ai, vamos", não. Olha, já tive muito dissabor, Sim. desavença, conflito, tô cansado e eu tenho outras pautas. Uhum. Eu tenho outras pautas que às vezes não é que são mais importantes não, mas é porque comer, ter teto, ter saúde, às vezes acaba Garantir minha sobrevivência. então, enfim, é um assunto que é muito Yes. importante, demanda muito mais tempo e que a gente possa continuar trocando isso. Mas eu queria pedir para vocês, deixarem, né, contribuições, tanto, do ponto de vista da comunidade, porque quem vai assistir, quem vai estar nos ouvindo, vai achar assim: "Mas então, não tem saída". Tem saída, né. Não quer dizer que a comunidade, abriu mão disso, não. É mais uma luta dentre as várias, né. E para quem é da educação, que está se formando, está se preparando para ir, você deu uma pista que para mim é a chave mestra. Olha, eu não tive essa preparação na universidade, nem tive essa formação pelo processo de residência, mas ainda assim eu procurei o conhecimento e eu encontrei, porque eu vi os quilombolas, eu fui lá e falei: "Posso colar junto?". Então eu queria que vocês trouxessem aí essas conclusões. Então, eu acho que assim,
existem várias possibilidades e uma delas é a gente entender que a lei ela funciona. Ela só não está sendo efetiva da forma como está sendo executada. Uhum. Se de fato todo mundo desse uma lidinha ali, começasse a aprender e executar, a gente não estaria tendo essa discussão. Então, assim, todas as críticas que nós fizemos aqui, não é no sentido de dizer: "Ei, vamos jogar fora, nada serve". Não, é no sentido de: "Olha, tanto serve que existem outros caminhos, mas a gente precisa construir esse caminho junto". Porque se for da forma como está sendo executado, vai continuar de maneira totalmente hierarquizada e não vai chegar nas comunidades da forma como deveria chegar e vai trazer mais malefícios do que benefícios. Então o que a gente está propondo aqui é o diálogo, sempre, para construir algo que atinja as comunidades positivamente. Não para que a gente fique, novamente, trabalhando com redução de danos, ou então vendo todos os nossos jovens saírem de dentro das comunidades e chegar, por exemplo, na universidade sem saber quase nada. Ou então ter dificuldade de acesso a essa universidade, porque a educação da base, ela foi muito ruim, ou então traumatizou. Porque a gente tem muitas crianças e jovens que foram traumatizados durante o seu processo de educação. Sabe? Então é repensar sobre isso, sobre como nós estamos levando a educação e como, enquanto profissional, a sua questão ética, sabe? Como você está, lidando com esse processo educacional? Você acha mesmo que de maneira hierarquizada você vai conseguir fazer com que aquele aluno que talvez está passando por várias demandas dentro de casa, consiga aprender aquela disciplina? E eu sei também que enquanto profissional, muitas das vezes, você lida com uma sala de 50 alunos. Como é que você vai fazer com tudo isso, sabe? Então são várias camadas que a gente precisa mexer. E esse processo aqui da conversa é mais no sentido de aguçar mesmo as pessoas para que elas queiram começar a debater sobre isso. Porque, infelizmente, tudo que a gente constrói na nossa vida é através do processo de luta. Nada nos é dado de bandeja. Então, trazer isso para a discussão é dizer que nós estamos com várias faltas, várias lacunas na nossa educação, mas que a gente acredita que é possível, a partir de tudo que a gente vem construindo e de todas as nossas falas, especialmente no sentido de estamos gritando, pedindo socorro, que a gente construa algo novo e que seja efetivo, especialmente para que a gente construa uma educação saudável e que não faça com que essas crianças cheguem aí no ensino médio já extremamente desgastadas e nem queiram acessar mais o espaço da educação. Porque para ela sempre vai ser desse jeito. Eu acho que, assim, é um papo muito denso, né, assim, falar de educação, falar de escolarização, a gente estava falando, na verdade, do que estrutura toda a nossa sociedade, né, assim, do que vai gerar todos os outros empregos, do que vai gerar toda essa sensação que a gente tem em ser algo ou não ser algo. E muitas vezes é um trabalho de base, assim. Uhum. Trabalho do professor, que eu tô falando mais para meus colegas, assim, às vezes é tido como um trabalho quase que voluntário, né, assim: "Nossa, que bonito, essa pessoa tá sendo professora", romantiza uma profissão. Uhum. Tipo assim, a gente precisa primeiro ser valorizado, né, ter condições mínimas também Sim. de trabalho. A quantidade de professores que adoecem é absurda, assim, né, tipo assim, é uma das profissões que são mais valorizadas no Brasil. E ao mesmo tempo, entra na questão que a gente discutiu nos outros episódios, que é a falta de tempo, né, pra se aprofundar, se estudar. Eu entendo que eu tive um privilégio, através da pesquisa, para ter acesso a isso, através de uma bolsa de iniciação científica, eu pude me aprofundar na questão de ração étnico-racial, estudar o que que é comunidade quilombola, entender um pouco a lei. E a lei, né, esse dispositivo, tô aqui do lado de uma pessoa que é do direito, então me corrija, é um dispositivo que ele tá aí para ser usado, para ser questionado e para ser também, assim, repensado, sabe. Nenhuma lei é fixa, tudo Sim. tudo a gente pode mudar, a gente pode entender melhor as dinâmicas. Eu acho que é importante a gente pegar pra gente, sabe, entender que isso diz respeito a gente, né, enquanto sociedade brasileira que está estruturando. E muitas vezes a gente vai até a universidade buscar o conhecimento, né, buscar essa instrução e não acha, se Uhum. frustra, pensa: "Nossa, o que que eu vou fazer e tal". Mas eu acho que o caminho é outro, sabe, é conversar com quem está no movimento, acionar os coletivos, acionar os movimentos populares. Em Mariana são vários, né, o próprio Movimento Negro Mariana, o coletivo Brian Mané, até os próprios núcleos de estudo que exercem funções, produzem materiais didáticos. Muitas vezes esses profissionais que estão propondo essas leis, que estão propondo relatório, que são os relatores, enfim, a gente correr atrás dessa galera, sabe. Porque muitas vezes a universidade está mais contra a gente do que com nós, assim. Então eu acho que a mensagem é essa, da gente pensar um pouco para fora da universidade.
pular o muro e ir embora, conversar com os outros, conversar com quem tá no movimento, com quem tá propondo isso, quem tá fazendo de fato isso acontecer. Essa educação quilombola no sentido para além da escola, né. Sim, isso até me remete também da necessidade de a gente continuar construindo as lutas contra os cortes de gastos, sabe, na educação. Uhum. Porque tudo que a gente vem sofrendo também nas escolas quilombolas é exatamente por falta de estrutura, pelos cortes que estão vindo lá de cima e que eles vão refletir especialmente em nós. Porque eles vão entender que, para cá dá para deixar. Então a gente precisa, além de pautar uma educação de qualidade, pautar orçamentos decentes para que esses profissionais tenham condição de trabalhar, para que o Estado, e aí eu estou falando da União mesmo, entenda a necessidade de que a gente tenha direcionamento de mais verbas para trabalhar dentro das escolas, porque senão a gente vai continuar sempre nessa discussão aqui. Pô, que isso, gente. Vai tá aula aqui. Espero que vocês tenham curtido muito e que curtam também nas plataformas, divulguem, comentem, compartilhem com todos os seus colegas, porque a discussão aqui é que todas as vezes que se fala a frase educação pública, gratuita e de qualidade, a gente precisa questionar que educação é essa? Se não é antirracista, se não é quilombola. Então, que a gente possa refletir melhor sobre isso e que as comunidades possam se apropriar do seu conhecimento, dos seus direitos, para exatamente tensionar esse governo, Estado, para que ele realmente efetive. E que a gente também entenda a necessidade de formar para fora do território esses profissionais, como já Sim. foi dito aqui. É isso aí, galera. Gratidão por estar acompanhando a gente e nos vemos na próxima.